Quando o assunto é a origem do Coringa, eu já fico até com o pé atrás, né? Na real, uns 20 passos pra trás mesmo. É que uma das coisas mais iradas que o Coringa tem é o mistério ao redor da origem dele. Não é à toa que o Coringa do Heath Ledger foi tão épico. Mas essa regra foi quebrada pela segunda vez nos cinemas com o novo filme do Joaquin Phoenix, sendo que a primeira foi por ninguém mais, ninguém menos do que com o Jack Nicholson no filme do Tim Burton. Esses dois filmes, eles desvendam as origens do Coringa, cada uma da sua forma, e os dois tiveram uma inspiração em comum. A HQ Piada Mortal. Você provavelmente não era nem nascido quando essa HQ foi lançada, lá em 1986. Mas ela, galera, é um divisor de águas pro Batman, pro Coringa e até pra todos os quadrinhos de um modo geral. Antes da Piada Mortal, a relação entre qualquer herói e vilão era, tipo, de herói e vilão. Hoje em dia já não é sempre assim. O Pantera Negra e o Killmonger dos cinemas, por exemplo, eles não são só dois inimigos, eles representam muito mais do que isso. E foi a Piada Mortal que trouxe esse lance de herói e vilão, representando algo a mais que a gente tem hoje em dia. Sem mais delongas, eu vou te contar tudo que rola na Piada Mortal e como que essa HQ influenciou o Coringa e o Batman pra sempre. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. A primeira coisa que você precisa saber sobre Piada Mortal é, na verdade, o que você precisa fazer antes da gente falar da Piada Mortal. Se inscrever no Nerd, é muito importante a sua inscrição. Aqui é o único local onde você vai ver diversas sagas de várias obras, de vários cenários pop contados de forma resumida, de forma completa. É aqui nesse canal. Obrigado de coração, vamos seguir. Agora sim, a primeira coisa que você precisa saber sobre a Piada Mortal é que essa HQ não foi escrita pra ser canônica. Era pra ser uma dessas histórias que, tipo, não fazem parte da continuidade. Tipo o próprio Cavaleiro das Trevas ou o velho Logan. Era pra ser uma história alternativa. Foi por isso que o Alan Moore enfiou o pé na jaca e mexeu com a história do Batman e do Coringa como ninguém tinha tido coragem até então. Pra você ter noção, a história começa com o Batman entrando no Asilo Arkham com aquele jeito sinistrão dele e indo pra cela do Coringa. Pra conversar com o Coringa. Você ouviu direito. O Batman foi ter uma DR com o Coringa. O lance é que o Batman não mata e ele quer falar justamente sobre isso. Obviamente o Batman e o Coringa vão matar um ao outro, mais cedo ou mais tarde. Isso já mostra de cara que esse quadrinho vai pegar pesado nesse lado mais psicológico do Batman. O cara tá atormentado porque ele tem todo o código de honra dele. Mas é óbvio que ele e o Coringa vão acabar se matando e ele quer ter certeza que ele fez tudo pra evitar isso. Mas a ação começa quando o Batman perde a paciência, pega o Coringa pela mão e pergunta se ele tá ouvindo. Daí ele percebe que saiu a maquiagem do Coringa. E o Coringa dos quadrinhos não usa maquiagem. A pele dele, né, e o cabelo e a boca e tudo, são do jeito que são. Não é maquiagem. O Batman pira, pega o Coringa fake pelo pescoço. O comissário Gordon entra pra separar os dois e a cena fecha com o Batman perguntando: onde ele está? A cena seguinte já responde pra gente essa pergunta. O Coringa tá num parque de diversões abandonado e tá conversando com o proprietário sobre como é que aquilo tá largado aos ratos, né? Que os brinquedos estão sujos e pode até matar uma pessoa e que ele tá interessado em comprar o parque. Enquanto o Coringa conversa com o dono do parque abandonado, ele parece lembrar de alguma história do passado, que mostra ele mesmo como um comediante de stand-up fracassado. Comediante fracassado? Se você assistiu pelo menos o trailer do novo Coringa, já sabe do que a gente tá falando aqui. Mas tem uma coisa na Piada Mortal e que não tem no filme. É a esposa grávida. O casal tá sem grana. O filho vai nascer em 3 meses e o marido tá desesperado e estressado, porque precisa dar um jeito de fazer dinheiro. Quando a cena volta pro presente, o Coringa fecha negócios com o dono do parque, aperta a mão dele e revela duas coisas. O parque já pertence ao Coringa, porque os capangas dele já convenceram o sócio do dono a assinar a papelada 1 hora antes dele chegar. E 2, o Coringa tinha uma agulha envenenada na hora do aperto de mãos e larga o antigo dono envenenado, com o rosto paralisado num sorriso e todo doido pra trás. Enquanto isso, o Batman tá fazendo o dever de casa dele e tá conferindo todos os registros sobre o Coringa na Batcaverna. O problema é que não existe nenhuma informação sobre o Coringa. Ninguém sabe o nome real dele, a idade dele, né, de onde ele veio, enfim, não sabe nada. E o Batman fica lá pesquisando e questionando que não sabe nada sobre o Coringa, da mesma forma que o Coringa não sabe nada sobre ele, e como duas pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto. Do outro lado da cidade, o comissário Gordon também tá pau da vida com a situação, enquanto a filha dele, né, Bárbara Gordon, a Batgirl, tenta relaxar o pai com um chocolate quente. Talvez fosse funcionar. Eu particularmente adoro chocolate quente, mas alguém bate na porta e quando ela abre, é o Coringa já apontando uma arma pra ela e atirando. É aí que o circo começa a pegar fogo. Os capangas do Coringa entram, dão uma surra no comissário Gordon e o Coringa começa a tirar a roupa da Bárbara Gordon e a tirar fotos dela pelada. Pesado, hein?
A cena seguinte é mais um flashback, dessa vez é com o nosso comediante fracassado favorito num bar, com dois caras nem um pouco amigáveis. O lance é que ele trabalhou como assistente de laboratório numa indústria química antes de se demitir para ser comediante. E os dois caras querem invadir uma fábrica de baralhos que fica ao lado da indústria química. O plano é o ex-funcionário guiar eles pela fábrica para evitar a segurança, já que não era das melhores mesmo, e ganhar uma grana alta com assalto a tal fábrica de baralhos. A propósito, parte do disfarce inclui ele botar um capuz vermelho na cara. Óbvio que ele tá relutando, mas como vai ser pai em 3 meses, ele topa essa furada. De volta ao presente, o Batman visita Bárbara Gordon, que tá no hospital. Fica sabendo o que rolou e que ela não vai mais poder andar. E quando ela acorda, ela diz que o Coringa sequestrou o pai dela. É aí que entra um outro ponto marcante dessa história. Como eu falei no começo, a Piada Mortal redefiniu a relação entre o Batman e o Coringa. Eles deixaram de ser só herói e vilão e passaram a ter essa relação de um precisar do outro sempre. Esse eterno ciclo doido que existe entre eles. O outro ponto é, o comissário Gordon acorda pelado naquele circo e é arrastado até o Coringa por 3 anões esquisitíssimos lá. Além desses anões, o Coringa contratou uma galera de show de horrores, como capangas, e ele força o comissário Gordon a entrar num trem fantasma. Mas o discurso dele é sobre como as memórias podem enlouquecer uma pessoa, e é isso que ele vai fazer com o comissário. O plano dele é enlouquecer o maior agente da lei de Gotham. Pelas palavras do próprio Coringa, abre aspas, o que separa eu de você é só um dia ruim. Fecha aspas. E se você assistiu o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, deve se lembrar do que aconteceu com Harvey Dent no filme. O plano do Coringa de atacar o Cavaleiro Branco de Gotham foi totalmente inspirado na Piada Mortal. Tanto quanto o discurso do Heath Ledger de que todo mundo é mal. Só precisa de um empurrãozinho pra revelarem isso. Voltando pra Piada Mortal, a gente tem mais um flashback. Dessa vez é o nosso comediante acertando os toques finais pra invasão na indústria química daquela noite lá, quando chegam 2 policiais. Eles vão falar direto com o pobre coitado e revelam que a esposa dele morreu. Simples assim. Rolou um curto-circuito, uma explosão e ela morreu. Aí o rapaz fica arrasado. Mas mesmo assim, os 2 bandidos avisam que se ele desistir do crime, eles vão ter que fazer o que criminosos fazem e acabar com a raça do coitado. Ou seja, num único dia, ele perdeu a esposa grávida e ainda foi forçado a cometer um crime que ele nunca quis cometer. Tinha topado só pelo desespero mesmo. Não dá pra ficar pior, né? Mas dá. Ah, se dá pra ficar pior. Você vai ver como é que piora já já. Falando em piorar, a vida do comissário Gordon fica no pior momento imaginável. Ele fica preso no trem fantasma com os 3 anões, forçando ele a ver tudo. Mas em vez de fantasminhas e vampirinhos, o Coringa encheu os trilhos com as fotos da Bárbara Gordon pelada e baleada, sofrendo em dor. E os 3 anões estão no carrinho também, forçando ele a ver tudo enquanto o Coringa ri, dança e fala um monte de doideiras. Inclusive, alguns fãs mais hardcore interpretam que o comissário Gordon viu mais do que a filha dele pelado. Alguns interpretam que o Coringa ela baleada exigiu isso pro pai dela, mas que isso não ficou explícito pra não dar treta pra descer. Diz aí nos comentários o que você achou dessa interpretação aí. Enquanto isso, o Batman investiga pela cidade inteira, não descobre nada, até que ligam o bate-sinal e os policiais mostram o convite do parque de diversões junto do cartão do Coringa. O Batman parte imediatamente, enquanto o comissário Gordon termina o passeio dele. O infeliz não consegue nem falar mais nenhuma palavra e o Coringa continua lá debochando e, como se não bastasse, ainda joga o comissário numa jaula. E é aí que o último flashback termina de explicar a origem do Coringa. Aquele pobre comediante, né? Ele vai guiar os bandidos pela indústria química e coloca o tal capuz vermelho nele pra manter o disfarce. Não é o capuz vermelho famoso de hoje em dia. Na real, já tiveram outras pessoas com codinome capuz vermelho. Tanto que quando eles estão invadindo a indústria, a polícia pega eles no flagra, atira, mata os 2 bandidos e daí chega o Batman e já vai falando: nos encontramos de novo, capuz vermelho. O comediante tá apavorado, porque tá rolando tiro. Ele não enxerga direito com o maldito capuz vermelho. E você deve imaginar o que acontece. Ele tropeça e cai bem no meio do lixo tóxico da indústria. Quando ele começa a nadar pra fora, ele tira o capuz e olha numa poça. Ele tá com a pele toda branca, a boca inchada e o cabelo vermelho. E foi assim que nasceu o Coringa. E o grande desfecho dessa HQ tinha que ser o combate entre o Batman e o Coringa. É claro, enquanto o Coringa faz todo aquele discurso anarquista, né, niilista dele, o Batman chega de Batmóvel e já fica de cara com o Coringa. Inclusive eu me pergunto por que ele não atropelou logo o Coringa de uma vez. Tipo, é o Batman. E é o Batman no Batmóvel. Ele saberia parar o carro na hora certa pra atacar o Coringa e não matar ele. Não acha? Enfim, os 2 se encaram e o balão de descrição repete as falas do Batman do começo da história. O que deixa tudo bem tenso. Aquele papo de que vim conversar e a gente vai acabar matando um ao outro mais cedo ou mais tarde. Eles trocam alguns socos, o Coringa foge, né, como de costume, e o Batman aproveita pra salvar o comissário Gordon. E o lance é que o comissário não enlouqueceu. A moral dessa história é que não
Nem todo mundo enlouquece, nem todo mundo vira mal, nem no pior dia da vida. Isso é um detalhe interessante dessa HQ. Ela é bem mais sombria e violenta do que a maioria das histórias, mas ela ainda tem essa pegada de heroísmo, né, a moda antiga. Os mocinhos ainda são bem heróicos no fim das contas. O Batman vai atrás do Coringa, né, enquanto o comissário Gordon diz que eles têm que provar que o Coringa tá errado. E eu não vou nem falar muito das próximas páginas, porque ia ser chato. Você tem que ler por você mesmo. Eu te garanto que é irado ler esse quadrinho. O Batman perseguindo o Coringa, os dois saindo no soco, enquanto cada um faz um discurso com o seu jeito de pensar e encarar a vida. É muito épico. No fim das contas, o Batman vence. E como, né, um bom herói, ele fala de novo que ele e o Coringa não podem ficar daquele jeito, que um dos dois vai acabar morrendo, mas que o Coringa pode ser ajudado. E o que o Coringa faz? Ele tenta falar que já é tarde demais pra ele e começa a rir porque lembrou de uma piada. E esse é o momento mais tenso de todos, de todo momento da história. Isso mesmo. O mais tenso não foi ele balear a Bárbara Gordon, não foi torturar o comissário Gordon, nada disso. O mais tenso é o final. O Coringa conta a piada. Ele diz que tinham dois malucos no teto de um hospício tentando fugir. E o plano era o maluco acender a lanterna na direção do outro prédio, então ele ia poder atravessar pela ponte da luz. Mas aí o maluco reclama de que, e quem me garante que você não vai apagar a luz no meio do caminho? E o Coringa ri. E o Batman ri. E o Batman bota a mão no ombro do Coringa enquanto os dois gargalham. Mas o tenso não é o Batman rindo. É que os últimos quadrinhos, mostram o chão com uma poça de chuva e uma fresta de luz na água. E no último quadro, a luz apaga. Ficam só as gotas de chuva. A luz apagou. Ou seja, um dos malucos apagou a luz da lanterna e matou o outro. Como eu falei, o final é tenso. E é justamente porque é um final totalmente ambíguo. O que dá a entender é que o Batman matou o Coringa. Ele viu que não ia ter jeito, que ia ser aquilo pra sempre. Então ele fez o que tinha que ter sido feito. Ele já tava com a mão no ombro do Coringa e quebrou o pescoço dele. É lógico que tem fãs que preferem o Batman mais sombrio e concordam com essa teoria, né? E tem fãs que preferem o Batman mais heróico e detestam essa teoria. Então deixa aí nos comentários qual versão você prefere. De uma forma ou de outra, essa história depois entrou no cânone da DC, o que deixou o Alan Moore bem bolado, inclusive. Oficialmente, o Batman não matou o Coringa. A Bárbara Gordon ficou paraplégica e se tornou a Oráculo, inclusive ajudando a Liga da Justiça como hacker e detetive virtual. E se a gente tem essa relação do Batman e o Coringa como duas forças eternamente presas nesse ciclo, boa parte disso é graças a essa HQ, a Piada Mortal. Como deu pra perceber, galera, essa HQ influenciou uma penca de histórias, tanto do Batman quanto de outros heróis. O filme do Tim Burton, do Christopher Nolan, agora, né, o novo filme do Coringa também, todos eles se inspiraram muito nessa HQ. O jogo Batman Arkham Origins também, e toda história que bota o herói e o vilão como essas forças opostas, mas que precisam uma da outra, de uma forma ou de outra, tiveram influência nessa HQ. Não existiria rock and roll sem Beatles, tanto quanto não existiria uma penca de histórias em quadrinhos sem a Piada Mortal. Seja você amante da DC ou não, há de se reconhecer, galera, que essa HQ ela é muito importante para a história dos quadrinhos em geral. Mais um ponto para DC na história dos quadrinhos. DC que fez tanto pelos quadrinhos durante toda a existência da editora. Ned, muito obrigado por esse vídeo. Não esquece o joinha e coloca aqui embaixo também outras sagas, outros arcos que vocês querem que a gente traga aqui em forma de história completa, ou momentos, seja dos animes, ou momentos de quadrinhos que vocês querem que a gente traga também, como veja, como foi. É bem importante esse feedback de vocês. E o mais importante, é muito importante, não deixe esse trabalho parado em você, sem você estar inscrito aqui. Se inscreve aqui agora. É só isso que você precisa fazer para você estar sempre ligado. Quantos canais de quadrinhos, de super-heróis e animes você está inscrito? Não são tantos assim, são. Então se inscreve nesse também, é muito importante pra gente. Obrigado de coração, você tem ajudado muito esse canal. Vamos lá, até a próxima. Fui!